bem feliz que a gente está no meio, né, desse caminho. Então, agora a gente já atravessou um umbral, né? Como eu coloquei para a última vez para vocês, já nos atiramos no precipício, já nos atiramos de paraquedas, né? Não tem mais como voltar atrás. Então, agora é só para frente, né? A gente vai retornar à casa, mas modificado pelo processo iniciático que é o caminho do herói. E o ponto que a gente vai ver hoje, né, ele é muito relacionado, né, é o momento onde a gente vai encontrar os primeiros desafios, né, vai se dar conta de algumas coisas que a gente tem de mais fragilidade, vai se dar conta dos nossos potenciais, vai encontrar amigos, vai encontrar inimigos, né? Então, claro, a gente está aqui numa jornada arquetípica, então a gente pode ver isso nas histórias, né, realmente como inimigos muito claros, né, monstros, bruxas, né, guerreiros que são inimigos. Mas o importante é a gente poder ir fazendo uma leitura disso no nosso cotidiano, que às vezes as coisas não são tão evidentes assim, como nas histórias, como nos contos de fada, como nos mitos, como no cinema, como na literatura, né. Então, hã, o capítulo, na realidade, quando ele fala de tudo isso, né, esse passo do herói, que é os primeiros, né, os primeiros desafios, na realidade ele está falando a minha interpretação, a que eu dou, né, é das primeiras experiências vividas, já na situação de um mundo desconhecido. Não é que toda a preparação não foi vivencial, né, ela foi vivencial, tanto que teve várias questões, né, que apareceram e que trouxeram dúvidas, depois teve o encontro com o mentor também, que é um aprendizado, então tudo isso é vivência, né. Mas ainda estava no âmbito de um mundo conhecido. Depois tem essa grande e corajosa vivência, né, que é o se atirar, né, se atirar, romper com o mundo conhecido e se atirar no mundo desconhecido. E agora, se a gente pensar assim que eu saltei no abismo, agora eu cheguei no fundo dele, e no fundo dele tem um outro mundo, que é um mundo que eu não conheço, né. Então os códigos desse mundo, eles são diferentes do que eu estou acostumado, né. E justamente por ser diferente daquele mundo habitual, né, daquele mundo, entre aspas, "normal", onde eu vivia, esses desafios, essas diferenças vão fazer com que mobilize potenciais que estão adormecidos, que estão ali, que eu nunca uso, né. Então essas novas situações, esses novos códigos, esse desconhecido faz com que eu tenha que desenvolver outras habilidades que estão adormecidas. Então, por isso que eu coloco que né, chamei, que vocês não vão encontrar isso dentro do círculo do herói, né, mas eu chamei, assim, a vivência do despertar dos potenciais. Então, que justamente é esse encontro com o desconhecido que me faz ativar coisas que eu não uso normalmente, né, e que à medida que eu desperto alguns potenciais que estão adormecidos, isso vai compondo a minha identidade e vai me fazendo cada vez mais confiante, cada vez mais capaz de resolver mais coisas e despertar mais potenciais, né. Então então essa é a chegada desse mundo desconhecido. O que que seria esse mundo desconhecido, né? Então, hã hoje uma colega falava de uma viagem, né, que: "Ah, eu vou fazer uma viagem, vou para outro lugar". Então, por mais que eu já possa olhar no mapa, possa olhar no na internet como é que é esse lugar, que faz parte da preparação, né, eu só vou saber exatamente como é que é esse lugar quando eu chegar, né. Então, por exemplo, o simples fato de eu ir numa festa, num lugar de pessoas que eu não conheço, já pode ser a chegada no mundo desconhecido. Um novo trabalho, um novo projeto, né, tudo isso são,
são a chegada no desconhecido. Quando eu começo algo, quando eu boto o pé lá, né, estou com um novo trabalho, primeiro dia de trabalho, é o início do mundo desconhecido, porque por mais que eu me prepare, eu não conheço todas as pessoas que estão lá, eu não conheço os códigos de comportamento, às vezes eu não conheço nem os horários direito, né. Então, quando eu vou e me arrisco para algo que eu não conheço, tem uma série de códigos que eu tenho que aprender. Então essa é a chegada no mundo desconhecido, né. Eu chego com a minha intuição, eu chego com a minha mochila, com as coisas necessárias que eu julguei necessário, né, pra minha preparação. Eu chego a esse mundo com os conselhos dos meus mentores, mas sou eu que tenho que viver. E lá eu tenho que ter a sensibilidade de saber, primeiro, que os códigos não são os que eu conheço, né, porque às vezes a gente vai para o desconhecido achando que a gente vai achar os mesmos códigos e não são os mesmos. Então, é ter a humildade de perceber: "Bom, os códigos desse mundo eu não conheço, então tem que ir com mais cuidado, tem que ir percebendo", né. E, tá aberto para perceber, né, porque às vezes quando eu chego com a arrogância de que eu já sei tudo, e eu considero esse um um uma grande dificuldade para o herói, né, aquelas pessoas que acham que tem que saber tudo, que acham que tem que ter todas as respostas, hã, que a pessoa sabe tudo, então é uma pessoa que tem uma dificuldade de perceber, né, que está pisando no desconhecido, de assumir que está pisando no desconhecido. E daí, então, o que acontece é que, muitas vezes, o desconhecido pode se apresentar de uma forma muito, até, assim, avassaladora, né, porque, bom, porque pode causar sofrimento isso, né, de que, eu chego achando que eu já sei tudo, né. Então, uma das coisas importantes, né, é eu perceber, bom, quais são as leis desse lugar, né, então, vencer o medo de não saber. Hum, Então, eu acredito que quando uma pessoa acha que sabe tudo, ela tem medo, na realidade, de não saber, né, tem receio de não saber. Eu acho interessante, porque eu já fui em alguns países, né, que falam, lá sei eu, outras línguas que não são o inglês, né. Eu falo inglês super mal, mas, eu ensaio, né, quando eu estou num país onde eu não conheço a língua, eu ensaio falar inglês. E é interessante que, em alguns países, né, já me aconteceu tu fazer uma pergunta em inglês e a pessoa te responder super mal, assim, né. Ser grosseira ou assim, responder e já tentar se livrar, né, da de mim, que era a pessoa que fazia a pergunta. E daí, aos poucos, eu fui me dando conta que algumas pessoas têm muito medo, né, muito receio de assumir que não sabem falar o inglês, né. Então é uma coisa que é interessante, que já me aconteceu algumas vezes, né, de ser tratada mal por causa disso. Aos pouquinhos eu fui percebendo, não, a pessoa tem medo de dizer que não sabe, né. E é importante a gente dizer que não sabe, né, é importante a gente dizer as coisas que não sabe, assumir que não sabe, para poder aprender, né. Então eu quero passar, né, como é de hábito a gente passar os filmezinhos, né, então eu trouxe uma parte, um 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 momento, né, que é de um filme, eu vou sair aqui um pouquinho agora para entrar, né, que é um filme onde o personagem chega, né, num mundo desconhecido, né, a chegada no mundo desconhecido, e ela, é como se ela não conseguisse assumir que aquilo está acontecendo, né.
Então, tem todas as coisas importantes dentro da cena, né, é uma cena de uns 4 minutos, tem todas as coisas importantes, então tem, quem põe em dúvida, hã, quem vai auxiliar, tem o perigo, o primeiro desafio, tudo isso junto, né. E tem essa personagem dizendo: Não, isso aqui não é a realidade, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui", ela não consegue assumir que está vivendo a aventura, né. Então vamos ver um pouquinho esse filme como exemplo. Deixa eu só, encontrar ele aqui, vamos entrar. Ok. Como eu digo sempre, talvez entre algum comercial no meio, espero que não aconteça, mas pode acontecer. Deixa eu compartilhar o som com vocês. Então, ok, vamos lá. Cada vez mais curiosa. Eu disse que ela é a verdadeira Alice. Ainda não me convenceu. É assim que me agradece. Eu fiquei lá em cima semanas, procurando uma Alice atrás da outra, e eu quase fui comido por outros animais. Imagina só, eles andam completamente sem roupas e fazem suas ticacas em público. Eu tive que olhar para outro lado. Não se parece nada com ela. É porque essa é a Alice errada. Ah, se ela fosse, ela poderia ser. Mas se não é, ela não será. Mas se ela fosse mesmo, ela seria. Mas ela não é, de jeito nenhum. Como eu posso ser a Alice errada se esse sonho é meu? Posso saber quem são vocês? Eu sou o Tweedledee, ele é Tweedledum. Pelo contrário, eu sou o Tweedledum, ele é Tweedledee. Temos que consultar a Absolem. Exatamente. A Absolem saberá quem ela é. Eu acompanho você. Não seria esta sua vez. Então é injusto. Ah, solta ela. Solta você! Eles são sempre assim? É coisa de família. Os dois podem acompanhá-la. Quem é esse tal Absolem? Ele é sábio, é absoluto. Ele é Absolem. Quem é você? Absolem? Você não é Absolem. Absolem sou eu. A pergunta é... Quem é você? Alice. É o que veremos. O que quer dizer com isso? Eu sei muito bem quem eu sou. Sim, você sabe, menina burra. Desenrole o oráculo. O oráculo é um compêndio calendárico do mundo subterrâneo. É um calendário. Compêndio. Ele mostra todos e cada um dos dias, desde o início. Hoje é o dia de Lubris no reinado da Rainha Vermelha. Mostre a ela o Glorian Day. Glorian Day é o dia em que você matou o Jaguadart. O que disse? Eu matei o quê? É. Essa aí é você, com a espada Vorpal. Nenhuma outra espada pode matar o Jaguadart, de jeito nenhum. Se não for Vorpal, ele não morre. Essa não sou eu. Eu sei. Desvende isso pra nós, Absolem. Ela é a verdadeira Alice. Nem de longe. Eu avisei. Oh, céus. Eu disse. Pelo contrário, você disse que ela pode ser. Não, você disse que ela seria se ela fosse. Impostorazinha. Fingindo ser Alice. Devia ter vergonha. Eu acreditava que era você. Sinto muito, eu não tenho a intenção de ser a Alice errada. Peraí. Esse sonho é meu. Eu vou acordar agora e vocês desaparecerão. Estranho. Um beliscão sempre resolve. Se quiser, eu furo você. Pode ser que ajude, obrigada. Será um prazer. Ai!
Ih! Capturada! Ok, pessoal. Então, primeiro filmezinho, assim, só para a gente ver essa chegada nesse mundo desconhecido, né? E a dificuldade aqui da nossa personagem bem, de se dar conta que, bom, ela já está, né? Já está na história, já está na aventura. É uma aventura um pouco que se impõe sobre ela, né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui para a nossa apresentação. Então, vamos lá. Então, é super importante, uma das coisas de a gente perceber que quando a gente entra na aventura, né, esse lugar que a gente vai, ele é diferente da zona de conforto. Então, ele não é um lugar confortável, né, e ele não vai dar aquelas respostas que a gente esperava. Vão ter respostas diferentes das que a gente esperava. Então, é interessante no filmezinho que a gente viu agora, que a Alice se belisca, né? E espera que se acorde com o beliscão. E não acontece, porque as leis são diferentes, né? Então, a expectativa também que os personagens têm a respeito dela, né? Questionando a própria identidade dela. Então, esse é o momento, né, onde as pessoas questionam a nossa identidade, onde aquelas respostas que a gente dá não são as que servem nesse novo mundo. Então, é um momento onde a gente tem que se abrir para o novo, né? Se abrir para o novo, mas não o novo somente do mundo, que é diferente, é misterioso, é cheio de desafios, mas o novo para os nossos potenciais, para as nossas respostas, sair das respostas antigas, né? Então, outra coisa que a gente perceber, né, é que a chegada nesse mundo desconhecido, nesse mundo novo, nesse lugar que a gente nunca esteve, né, mas que esse lugar em si, de alguma forma, ele já existia, né? Então, tem um sistema de relações dentro desse lugar que ele já existia. Então, quando eu chego, eu vou interferir nesse sistema de relações, né? E logo eu sou notado, logo eu percebo, e isso pode ativar também sistemas de defesa dentro desse ambiente, né? Então, o surgimento de inimigos, né? Ou o aparecimento de amigos tem a ver com o sistema onde eu estou entrando. Se a gente pensar nesse lugar onde o herói vai, como um sistema, né? Então, a chegada aí alerta todos os componentes desse sistema, tanto aqueles que vão ajudar e que vão curtir, achar legal a chegada do herói, achar ele simpático, achar ele interessante, ficar curioso com ele, né? Como aqueles que vão se sentir ameaçados, né? E vão tentar boicotar, né, a presença desse herói, vão tentar expulsar, vão tentar fazer com que ele se afaste, vão ameaçar o herói, né? Monstros, né? Às vezes são coisas muito concretas, como começar a estudar num novo colégio e trabalhar num novo lugar, iniciar uma relação com alguém, né? Tudo isso são coisas que vão mobilizar um sistema que já existe.
Então, para chegar nesse mundo diferente, né, é necessário, vou lembrar para vocês o que a gente viu da outra vez, né? Então, existe em alguns momentos que a gente tem que se impor com força, né? Com muita determinação, uma determinação quase física, né? E algumas vezes não, algumas vezes essa determinação não pode ter uma estrutura de imposição muito concreta, né? Mas sim tem que ter uma visão estratégica. Então, quando eu chego nesse sistema que ele já existe, eu vou me confrontar a primeira vez com ele, eu tenho que ter a sensibilidade de perceber quais são as armas que eu vou usar, como eu vou me comportar, né? Ah, para que eu possa absorver as informações desse mundo, né? Mas também para que eu possa descobrir como eu me insiro aí dentro, né? Como eu vou também ir ganhando os aliados aí dentro, vou ganhando meu espaço dentro desse mundo, né? Desse projeto, desse lugar, desta relação. E aí, né, aqui tem um ponto assim bem importante que a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Que é a questão do teste do propósito. Então, eu iniciei essa aventura por algum motivo, né? Algo me chamou, eu entrei, eu cheguei nesse lugar estranho. Esse lugar estranho às vezes me rejeita, tem pessoas estranhas, tem códigos estranhos, e daí vem esse grande teste do propósito, né? Se eu sei realmente por que eu estou aqui, então eu vou conseguir persistir. E às vezes esse é o momento que o herói pode se esquecer o porquê que ele foi para lá, né? Ser tão apavorante, ser tão difícil, ser tão complicado que ele se esquece que ele tem um propósito. Mas na realidade, todas essas coisas que ele vivencia tá testando o propósito, né? Tá dizendo, bom, é isso que tu quer mesmo? Tu tem certeza? Então vamos aprender, né? Porque sem aprendizado não tem como tu ocupar esse espaço. Então, esses testes têm a ver com, bom, não é qualquer um que pode ocupar esse espaço, então mantenha-se no propósito. Esse lugar só pode ser ocupado por ti, mas esse lugar pode ser ocupado por ti à medida que tu está inteiro, que tu tem todos os teus potenciais sendo ativados. Não precisa ser perfeito, mas tem que se manter alinhado com o propósito. E daí, claro, que aqui surgem, né, grandes testes, porque o propósito ele está sempre ligado aos nossos valores, né? Então, os nossos propósitos, eles são incorruptíveis se os meus valores estiverem ligados a esse propósito. Se os meus valores são frouxos, então é justamente via valores que o projeto não dá certo, né? Que o projeto não acontece, que a aventura não acontece. Então, quais são os valores que norteiam, né, o meu caminho do herói? Se eu estou buscando uma relação, né, uma relação amorosa, quais são os valores que norteiam essa relação, isso que eu estou buscando, né? Então, é o amor, é a liberdade. Então, eu posso me sentir em algum momento inseguro e corromper um desses valores, né? E daí já não é o resultado que eu gostaria. Então, também um projeto que eu tenho externo ou interno, né? Eh, eh, Dentro dos processos terapêuticos, se a gente entender uma psicoterapia como uma jornada do herói, né? Muitas vezes a gente se deixa corromper pela preguiça, bom, agora eu já apaguei o incêndio, então não faço mais, né? Quando, na realidade, um processo terapêutico é um processo que exige a gente passar por todas as marés dentro dele, não só aquela maré braba, né? Às vezes a gente procura esses processos só quando está na maré braba, não tem um compromisso com o propósito. O propósito é realmente fazer uma modificação grande, interna, um processo iniciático, né? Então, é como que, nesse momento,
é testado, né? Quando eu vou encontrar as primeiras dificuldades, vou ser rejeitado, vou ser questionado. Então, é como se eu tivesse grandes testes dizendo, bom, tu quer mesmo esse caminho? Tu quer realmente fazer? Ou tu prefere ficar dormindo até bem tarde? Ou tu prefere ficar vendo uma TV no domingão, né? Então, o que que tu quer realmente, né? E daí quando o herói, ele se vincula realmente com os seus valores e ele persiste, ele diz: "Bom, eu quero realmente trabalhar aqui e as pessoas estão sendo antipáticas comigo, mas eu vou ganhar confiança, eu sei o que eu quero fazer, eu quero ficar aqui", né. E daí então, isso faz com essa decisão faz com que comece a mobilizar os seus potenciais. Então, é uma visão positiva, né. Não: "Ai, pois é", não é a posição da vítima, né, tipo: "Ah, pois é, não deu certo, eu não consegui porque era tão difícil. Ah, as pessoas me olharam mal, eu me senti bem". Então, daí é como se todo aquele potencial que eu tenho para reverter a situação, ele não é ativado. Então esses testes iniciais, eles são justamente os ativadores dos nossos potenciais, e é importante que esses testes existam. E é importante a gente entender isso, porque quantas vezes a gente inicia algum projeto e já para nas primeiras dificuldades, né? Como se a gente esperasse que o mundo fosse esse sistema desconhecido onde a gente está entrando, esteja só esperando a gente chegar para acontecer, né? E não, ele já acontece de outra forma, né, sem a minha presença. Então, quando eu chego, é claro que existe resistência à minha chegada, né? Então, existe as boas-vindas, mas existe também: "Opa, né, o que que tu tá querendo? O que que tu tá aqui mudando?", né. Então, é importante a gente perceber que acontece isso, aceitar para poder lidar com isso, né. E daí, nesse momento também, a gente descobre a nossa vulnerabilidade. É o momento onde eu descubro que eu duvido de mim, eu descubro que eu fico cansado, eu descubro que bom, que era para eu ir, eu não fui, né. Mas é um momento também que essas pequenas vulnerabilidades, elas têm que ser perdoadas, né, a gente tem que olhar e dizer assim: "Ok, pisei na bola, ok, não consegui, mas eu vou de novo", né. E olhar para o vulnerável, né, olhar para aquilo que para mim é difícil, é super importante, assumir: Ok, eu tenho essa dificuldade, mas como eu faço para superar essa dificuldade?", né. Então, eu posso sentir, assim, que, não sei, vou lá fazer o caminho de Santiago e percebo assim: "Nossa, eu estou mal preparado fisicamente. Vou pegar um avião e volto? Ou eu vou começar caminhando um pouquinho menos para ir pegando o a forma física aos poucos, né?". Então, muitas vezes é isso, né, se dar conta da vulnerabilidade, é se dar conta que, bom, que eu não estou completamente preparada para a missão, mas que agora é o momento que aquelas coisas que não ficaram tão bem preparadas, elas vão ter que acontecer no meio do caminho, né. E que bem que é possível. Claro que quando a gente se prepara para uma aventura, quando a gente se prepara para uma missão, a gente procura que isso não vá acontecer, mas a gente também tem que se dar conta que sempre acontece. Sempre a aventura, ela vai nos trazer coisas que ficaram pendentes, coisas que a gente não conseguiu ver antes de sair. Surpresas, imprevistos vão acontecer, né. Bom, eles estão aí para nos ensinar também, fazem parte. Então agora, nesse mundo estranho, nesse mundo diferente, é a hora de a gente fazer novos amigos, né. Então é a hora de descobrir quem são meus aliados aí, né. Então eu entro num sistema e causo um certo incômodo, né, eu causo uma uma um certo transtorno, porque as coisas já estavam ajustadas sem a minha presença. Então quando eu chego,
move positivo ou negativamente as pessoas, os componentes desse sistema, né. Então, só que eu preciso de ajuda, eu preciso fazer relações, eu preciso entrar em rede nesse mundo, né. Nós somos seres relacionais, então eu preciso estabelecer vínculos nesse mundo. Então esse é o momento de perceber quem está entrando em sintonia, quem eu posso confiar, quem é legal de eu estabelecer relações, né? Quem está me buscando realmente porque quer me buscar, ou quem está me buscando porque quer boicotar, né? Então é o momento de eu ter o feeling, né, de perceber quais são realmente os meus aliados, né? E fazer essa aproximação, essa amizade, esse cuidado, né? Onde exista o prazer de estar junto. Uhum. Então, mesmo quando a jornada é interna, né, eu poder perceber quais são os elementos internos meus, que são aliados meus, né, que são amigos meus, que são, elementos que realmente estão ali para me ajudar, né. Que pode ser o meu bom humor, pode ser a minha vitalidade, pode ser o meu prazer de viver, esses são os personagens internos, né. E quando o projeto está no mundo, então quais são as pessoas que realmente, nossa, estão ali, né, só esperando para encontrar alguém como vocês para fazer uma coisa muito legal juntos, né. Então aí é o momento de reconhecer os aliados, né, reconhecer e saber quem é aliado, quem finge que é aliado e quem é, entre aspas, "inimigo". E daí, uma das coisas que eu acho que é super importante a gente trazer, né, que nem sempre os aliados são as pessoas que pensam igual a vocês, né, e eu acho que isso a gente está vivendo numa época onde para alguém ser amigo da gente, parece que tem que pensar exatamente como a gente, né, ninguém pode discordar, todo mundo tem que pensar igual. Hã, Na sociedade que a gente vive hoje, existe muito isso, né, não pode existir, as pessoas têm que ter a mesma opinião, ninguém pode divergir, né. E daí então, é importante que a gente perceber que dentro da aventura do herói, ter contrastes de forma de ser e de pensar, são muito úteis, né, porque na realidade as diferenças fazem com que, primeiro, ative o potencial, segundo, que a gente aprende um com o outro, né. Então, aquele que era super rígido e encontra um amigo super flexível, né, e que chega a ser demais, chega a ser preguiçoso, né. E a pessoa é super disciplinada, então, de repente, eu encontro esse amigo e vejo assim: "Bom, mas eu posso aprender a desfrutar um pouco, a descansar um pouco mais", né. E daí aquele amigo que era mais, assim, lento, que, né, meio com uma preguiça, ele disse: "Nossa, é legal ter disciplina", né. Então, assim, esse encontro de diferentes formas de ser no mundo pode ser algo maravilhoso, né. E é importante, então, que a gente tenha também essa habilidade de ver as diferenças como algo favorável e não lutar contra elas, né. Então, vou passar o último filmezinho hoje sobre isso, né, sobre 2 personagens aqui que, descobri que dá para entrar por aqui. Então, que são 2 personagens que vão falar um pouquinho sobre isso, né. Deixa eu ver aqui, pessoal, só para passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui, senão saí. Então vamos entrar de novo. Deixa eu mudar aqui o ok. E aqui.
você aí. Ogro. Sim. Por ordem do Lord Farquaad, eu estou autorizado a prender os dois e transportá-los até a área de detenção apropriada. É mesmo? Você e quem mais? Cara, você foi simplesmente demais. Incrível. Tá falando comigo? Eu tava falando contigo. Posso te dizer que você arrebentou mesmo, cara. Aqueles guardas estavam se achando o máximo, aí você apareceu e BUM! Eles começaram a correr de um lado pro outro, feito cego em tiroteio. Sabe, isso foi mesmo um barato de ver, cara. Ah, que ótimo. Mesmo? Cara, que bom estar livre. Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? Mas, eu não tenho amigos. E eu não vou sair por aí sozinho. Ei, espere um pouco, eu tive uma grande ideia. Vou ficar do teu lado. Você é uma máquina de destruição em massa. Juntos a gente bota qualquer mané pra correr. Essa me assustou. Se você não se importa que eu diga, se isso não der certo, o seu bafo deve dar conta de serviço, porque tá precisando de um chiclete de menta. Que bafo horrível! Você quase queimou os pelos do meu nariz. Queria da vez em que... Aí eu comi umas amoras estragadas. Fiquei com gases mais esquisitos da minha vida. Por que você está me seguindo? Te digo por quê. Mas que solidão. Ninguém aqui ao lado. Achei a solução. Não sou mais maltratado. Mas quem tem um amigo... Para de cantar! Não me admira que não tenha amigos. Uau! Só um amigo de verdade seria tão honesto? Escuta, ô burrinho, olha pra mim. O que eu sou? Bem alto. Não! Sou um ogro! Sabe? Peguem suas tochas e rifles! Não te incomoda isso? Não mesmo. Mesmo? Mesmo. Cara, eu gosto de você. Qual é o seu nome? Shrek. Shrek? Sabe o que eu gosto de você, Shrek? Você tem aquele ar de eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Eu gosto disso, eu respeito isso, Shrek. Você é legal. Olha só. Quem ia querer morar num lugar assim? Essa é a minha casa. É uma graça, linda mesmo, sabe? Você é um decorador e tanto. É incrível o que você fez com um orçamento tão modesto. Gostei da pedra. Pedra muito bonita. Afaste-se, perigo. Ogro. Não gosta muito de diversão, não é? Eu gosto de ficar sozinho. Sabe, eu também. E mais uma coisa que temos em comum. Tipo, odeio quando tem alguém no meu pé. Você tenta dar uma dica pro cara, mas ele não se manca. Aí fica aquele silêncio enorme, chato e... Posso ficar com você? O quê? Posso ficar com você? Por favor. Claro. Mesmo? Não. Por favor, eu não quero voltar pra lá. É muito chato ser considerado anormal. Bom, talvez saiba, mas é por isso que temos que ficar juntos. Precisa me deixar ficar. Por favor, por favor. Ok. Mas só por uma noite. Obrigado. O que está Não, pode ser divertido. Podemos ficar acordados até tarde contando histórias e de manhã eu te faço panquecas. Onde é que eu durmo? Lá fora! Tá, tudo bem. Quer dizer, eu não te conheço, você não me conhece, então acho que lá fora é melhor, não é? Eu já tô indo. Boa noite. Quer dizer, eu gosto do ar livre. Sou um burro. Assim, ao ar livre. Bom, vou ficar quieto, sozinho aqui fora. Que solidão. Ninguém aqui ao lado. Então, um pouquinho do Shrek pra gente, né? Às vezes a gente tem um amigo assim, né? Que parece até meio chato, né? Mas que ele é completamente diferente da gente, né? E ele aponta outras possibilidades, né? Então, assim, nem sempre
aquela pessoa que pensa igual a gente, que faz as coisas igual a gente, é aquela pessoa mais justa para a gente ter de companheiro de aventura, né? Claro que é legal ter coincidências, mas nas relações, né? Nas relações que a gente vai construindo para abrir esse novo espaço de existência, tem, tem que haver a possibilidade desse diálogo com a diferença, porque esse diálogo com a diferença é justamente o que vai me inspirar para eu descobrir coisas novas a meu respeito. Né? E daí também, dentro desse momento, né, é o momento onde vai surgir novos mentores, novas pessoas que vão também dar orientação. Então, entre esses amigos, né, alguns inimigos, alguns amigos diferentes, com opiniões muito diferentes, também vai surgir aquela pessoa, algumas pessoas que são pessoas orientadoras dentro da própria estrutura da aventura. Às vezes, esse é o momento também que retorna ao mestre antigo, né? Sob de alguma forma, às vezes através do nosso talismã. Mas também é o momento de a gente observar se não tem outras pessoas que são mentores dentro da própria aventura. E tem um momento que é super interessante das aventuras exatamente nesse passo, né? Que é aquele momento também de celebrar, de dar uma paradinha para beber uma água, né? Dar uma paradinha num boteco para tomar uma cerveja, jogar conversa fora, olhar o céu e falar de sentimentos. Então, assim, dentro do cinema a gente vai ter várias situações, né? Que eu acho que vocês, se buscarem um pouco pela memória, porque eu não quis trazer mais um filme ainda, né? Vocês vão ver assim que dentro da aventura, de repente, tem um bar ou tem uma festa, tem uma mesa com amigos que conversam, né? Tem um momento de olhar as estrelas, de descansar. Esse é um momento super importante, né? Que é o momento de dar uma paradinha dentro da própria aventura, né? Então, dentro da própria aventura tem que ter um espaço de descanso, um espaço de desfrutar, um espaço para curtir esse lugar novo onde eu estou. Essa parada, ela é crucial para poder fazer essas amizades dentro desse espaço novo. Né? Então, muitas vezes a gente está num projeto, está numa aventura e leva tudo muito a sério, né? Tipo assim, eu tenho que me esforçar ao máximo e tenho que fazer o que eu vim fazer aqui, né? Bom, é importante eu vivenciar isso também por esse lado, né? Esse lado de desfrutar, de alegria, de não ter tão presente o objetivo naquele momento, sem esquecer do objetivo, né? Sem deixar de ter isso presente, mas deixando ele em um momento em segundo plano. Né? Para o herói, esse objetivo não tem que estar toda hora, todo segundo, todo minuto em primeiro plano. Ele tem que também poder fazer a festa, se alimentar, dormir, desfrutar. De repente, nesse lugar novo onde ele vai, tem paisagens bonitas, é poder curtir a paisagem, poder curtir as pessoas, as novas coisas que se apresentam, as coisas que são interessantes e que, de repente, não tem tanto a ver exatamente com aquele objetivo, mas que são coisas que vêm junto. Né? Então, poder colocar isso em alguns momentos em primeiro plano e deixar o propósito um pouquinho em segundo plano. Mas é só uma mudança de plano, né? De visão. Né? Para logo, isso recarrega as baterias para que eu possa voltar ao propósito no primeiro plano. Então, perceber que esse novo mundo também tem diversão. Né? Então, não é só propósito, não é só busca, não é só concretização, mas tem diversão, tem paisagem, tem festa, tem coisas
gostosas e que não têm um propósito específico, né? Saber jogar conversa fora. E daí, então, isso quer dizer o quê? Que dentro da própria aventura eu tenho que ter autorregulação, né? Não é porque eu entrei na aventura que eu tenho que, bom, ficar super estressado e, e acabar comprometendo a própria aventura porque não descansei, porque não curti, porque não entrei em sintonia, porque estou obsessivamente fixado no meu propósito, né? Então, poder ter essa pulsação, essa autorregulação. Então, é perceber que essa experiência nesse novo mundo, nesse mundo que era desconhecido e começa a se revelar, né, ele é antes de tudo algo, né, o viver aí, viver essa aventura, é algo que me traz antes de tudo autoconhecimento. Então, nesse passo, eu começo a perceber que tudo isso que está acontecendo começa a mobilizar coisas e que eu já não sou mais a mesma pessoa. Começa um processo de muita transformação. E daí que muitos dos potenciais de coisas que eu nunca usei, que eu nunca pensei que eu ia precisar, que eu nem sabia que eu tinha, né, começam a aparecer. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma subida de montanha, né, assim, não escalada, porque eu nunca escalei, mas assim, um trekking bem difícil lá na Patagônia. E daí depois do trekking, eu senti um músculo que eu nem sabia que eu tinha, né. Então, às vezes, a gente desperta coisas até em nível corporal que a gente não sabe que tem, né. Bom, claro que, no mundo das ideias, da criatividade, dos nossos potenciais, né, então tem gente que na aventura descobre que pode criar, que pode falar outras línguas, hã, que pode desfrutar de coisas que jamais pensava que poderia desfrutar, né, que pode contar piada, que pode se banhar de rio, né, então tem um monte de coisas que às vezes a gente achava que não podia fazer e que descobre que pode fazer, que é gostoso de fazer e que a gente tem talento para algumas coisas que a gente nem sabia que tinha. Então, a gente sai de tudo isso, né, ou sai não, ou entra mais, né, a gente está no meio da aventura, mas na realidade a gente está começando um processo aqui de reforço de identidade. E esse passo, esses conhecimentos que se dão na entrada, né, na entrada do labirinto, na entrada na aventura, depois que a gente passa o portal, esses conhecimentos que começam a se formar aqui, eles vão ser básicos no grande desafio, né. Então aqui eu vou mobilizar e reforçar minha identidade para enfrentar realmente o centro, né, o cerne da coisa que me fez entrar na aventura. Tá bom, pessoal?